tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de janeiro de 2017. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 4001. Ele tem 5 páginas, 49 elogios e 10 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é ressignificação libertadora, da especialidade ressexologia. E esse verbete foi defendido pela nossa verbetóloga, que foi a essa altura já veterana, não é isso? Professora Sara Medeiros, que é graduada em Ciências Contábeis e Psicologia, brasileira natural de Criciúma, Santa Catarina, voluntária da Conscienciologia de 2006 a 2011, docente de Conscienciologia de 2010 a setembro de 2011, tenepsista desde 2016. Bom, vamos lá a nossa definição. A ressignificação libertadora é a capacidade de a consciência, homem ou mulher, atribuir novo significado, sentido, rumo e abordagem às circunstâncias adversas da existência, notadamente as patologias somáticas graves, por meio da autopesquisa conscienciológica, das recins e ressexes, visando a saúde consciencial e o equilíbrio holossomático. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da ressignificação, o holopensene pessoal da saúde holossomática, a retilinearidade pensênica. Na fatologia, a enfermidade somática levando à reperspectivação da própria existência, a necessidade de afastamento do trabalho para cuidar da saúde somática, a dificuldade de autoaceitação perante prognóstico negativo da equipe médica, a necessidade de reciclar as emoções tóxicas, a ressignificação profilática das posturas imaturas, a importância de manter um megafoco nos principais propósitos da vida, o ato de compreender a vida por meio de neossignificado, a prevenção na condição de orientação para a consciência lúcida. Os desafios da conscienciologia, a neoproposta de reestruturação pessoal no atual momento evolutivo. A postura antiqueixa, a obtenção de moratórias existenciais, aumentando a responsabilidade. A desdramatização das experiências difíceis. O novo entendimento do esbregue somático, transformado em agente de autorreeducação consciencial. E aqui na parafatologia, a autocura consciencial apoiada pelos amparadores extrafísicos, a evitação de repetir no extrafísico as posturas vitimizadoras, os resultados paracirúrgicos impactando no paradigma materialista médico, a desassimilação das energias patogênicas da consciência esponja parapsíquica, o amparo extrafísico presente nos momentos de ressignificação existencial. Agora, aqui na remissiologia, a gente destaca autossuperação somática, check-up holossomático, crise de crescimento, medicina integrativa holossomática, padrão homeostático de referência. E, na frase enfática, a ressignificação libertadora é resultado dos neossignificados frente aos reveses da existência, predispondo autorreciclagens, autossuperações e padrão homeostático de referência. Agora, aqui na questionologia, como convive você com as adversidades da existência? Consegue ressignificar os percalços, realizando as reciclagens necessárias? Na filmografia específica, a gente tem uma fonte e na bibliografia, 3 fontes. Agora, vamos aqui a mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Maria Zila Padilha e Marilene Raganin. Ressexologia, antiqueixa, antivitimização, aportes, autoabertismo, autoaceitação, autocura, autopensenologia, autoperspectivação, autopesquisa, autopriorização, autorreciclagem, autorreciclofilia, autorressignificação.
Autotares, consciencioterapia, desassimilação, homeostase, paracirurgia, paragenética. Então, professora Sara, queria ouvir você aí, o que você pode contar para a gente da sua motivação, dos bastidores do verbete. Uma boa tarde a todos, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui defendendo esse verbete. Agradecer também à equipe da Enciclosapiens, ao pessoal da verbetografia, em especial também a Eliane Monfroy, que foi a minha revisora do meu verbete. E agradecer também, né, a mediadora, que hoje é a Dulce Dal, que está aqui na minha frente. A gente agradece também, em nome de toda a equipe. E queria agradecer também, né, aos tertulianos e aos teletertulianos e às consciex também que se encontram aqui presentes, a equipe extrafísica, né, amparadora, que sempre está próximo da gente quando a gente está fazendo assistência. E um agradecimento especial também ao professor Valdo, né, que foi uma consciência que sempre nos incentivou a estar aqui defendendo o verbete. E seria isso. Muito bom. Então, Sara, a gente, antes de entrar aqui nas perguntas, né, já tem várias aqui, nos debates aqui, conta para a gente um pouco. Você pensou nesse tema em algum momento específico? Tem a ver com a sua história, né? Você já tinha defendido um outro verbete um pouco abordando essa questão de doença, de reciclagem, né? Esse verbete ele partiu devido a uma experiência pessoal, né? Eu fui acometida de um adenocarcinoma invasivo no intestino, né? Que é um câncer maligno. E nesse tempo, a equipe médica também me deu apenas 3 meses de vida. E hoje já faz 17 anos. E os meus amigos da Conscienciologia sempre falavam: Sara, escreve sobre isso, né, para fazer assistência. E, ao mesmo tempo, eu também me vi reciclando, né, ao fazer o verbete, também me revi. E eu também não posso deixar de falar do primeiro verbete, que foi o farol proexogênico. Isso. Que no caso, a ressignificação libertadora, ela vem com uma sequência, né, do primeiro episódio, que também foi uma autovivência, né, que foi a dessoma do meu filho, do meu marido, né, e eu estava junto. E no caso, o câncer apareceu 10 anos depois, né, desse episódio também. E eu coloco isso porque eu sei também o quanto eu fui contribuir, de uma certa maneira, com a tristeza que invadia a minha mente e de tudo aquilo que eu tinha que vencer, né? E isso tudo, de uma certa maneira, engloba. E a gente vai ver, no decorrer do verbete, que isso vai também aparecer, né? Uhum. E a ressignificação libertadora, ela vem, né, como nos dizer que a gente também pode ressignificar as questões adversas que acontecem na vida da gente com outro olhar, né, com um olhar mais altruísta, mais profilático, a nosso favor. E a gente também pode usar as técnicas como a autopesquisa, as reciclagens, visando com isso o quê? Uma saúde consciencial e uma harmonia holossomática. Muito bem, Sara. Você é um grande exemplo para a gente, para todos, né? Com certeza, desde o seu primeiro verbete, acho que esse assunto, nossa, pega todo o planeta, né? Pega todo mundo, e é muito assistencial, e nada como a força do exemplo, né? Para a extensão e a efetividade da TARES, né? Então, acho excelente você ter essa iniciativa, né, de escrever sobre isso, e também parabéns aí pela sua disposição, pelo seu
despojamento, né, o abertismo, a questão de se expor, né, de autoexposição. Isso tudo é muito importante e a gente sabe que dá um outro peso, né, o percentual de vivência dá um outro peso para a escrita, né, com certeza. Fica bem mais assistencial mesmo, não tem outra palavra, mais efetivo, né? E, então é isso, vamos lá. A gente começa aqui então, Sara, na fatologia, página 12, né, na última linha. Você pode comentar o ato de compreender a vida por meio de neossignificado? Essas perguntas, elas vêm de Conceição dos Ouros, nossa amiga de lá. É aqui na última linha, tá, Sara? Então, o ato de compreender a vida por meio de neossignificado, né? A Conscienciologia ela propõe uma nova proposta, né, integral da personalidade, de ela realmente promover a autocura. E ela sempre enfatiza a questão da saúde e não a doença. E esperamos assim que a gente não faça as reciclagens, a autopesquisa para mudança, para que mais tarde uma doença não venha a ter que colocar você, por exemplo, num paredão para você tomar alguma atitude para mudanças, né? Então, assim, como a Malu falou no livro dela, há modos mais inteligentes de compreender renovações sem ter que criar uma doença que nos obrigue a mudar. É verdade, claro. Agora... E outra coisa também nesse sentido, né, ao fazer a reciclagem, ao fazer essas modificações, fazer esse translado para o mental soma, para fincar ele lá, né? Porque fazer esse investimento, esse investimento, né, para realmente acessar, né, depois na holomemória. E justamente vincar essa nova maneira de funcionar, de ver a vida, né, de se manifestar. Uhum. Isso é muito importante em termos de paragenética, né? Isso. Você falou ainda há pouco da questão da autocura, né, Sara? Uhum. E então o fortalecimento de uma paragenética mais homeostática, vamos dizer assim, com novos hábitos, novos padrões, é muito sério, né? Muito importante. Sério. Então, realmente essa questão desse paradigma consciencial e essa proposta, né, da autocura, puxa, muda tudo, né? Muda. Então, realmente a gente traz para a gente mesmo a responsabilidade pela saúde, né? E sai da onda de queixúmio, né? Uhum. E, então, Sara, agora aqui na 13ª linha, também na página 12 aí da fatologia, a doença na oportunidade de crescimento. Tem a ver já com esse assunto, né? Que tem uma interligação forte. 13ª linha. A doença na condição de oportunidade de crescimento? Isso. Uhum. Quando a gente percebe a doença não só como um fator que venha nos derrubar ou venha nos afligir, a gente já começa a ter diferentes posturas, né, em relação a isso. Essa questão das reciclagens que você coloca ao longo do verbete, assim, uhum. tem essa na sua experiência, Sara? No caso, essas diferentes posturas pessoais, como foi colocado ali, ela no caso assim, ela tem, não é obrigatório, mas tem 5 estágios, sabe? Da postura, da maneira de encarar, etapas de encarar a doença. Etapas de encarar a doença, né? E no caso, ela está embasada nos 5 estágios da psicologia do desenvolvimento também, e do paciente terminal. E foi escrito por Simonetti. Uhum. É a Elizabeth Kubler. Ah, é. Isso.
tem algum verbete da enciclopédia colocou algo sobre essas etapas, eu não estou lembrando aqui qual. E as etapas seriam, né, primeiramente a negação, né, que, não, isso não está acontecendo comigo, né, não, depois vem a revolta, né, que é o sentimento de injustiça pela doença e vista como castigo, por que comigo, né? Aí vem a barganha, né, que é a tentativa de fazer uma negociação, um negocinho, né, para que isso eu possa retornar à minha saúde. O quarto seria a depressão, né, a pessoa realmente ela acaba, se entrega passiva à moléstia, né, entrega os pontos e fica numa condição de difícil acesso para se reerguer. E quando ela entra no autoenfrentamento, no caso, ela tem uma aceitação e o enfrentamento do problema, a posição mais madura na qual é possível, né, ela começar uma autossuperação. Certo. Só ia acrescentar que nessa fase, antes do autoenfrentamento, a depressão leva o paciente, ou leva a pessoa a uma profunda condição de lá está ligado seu microfone? Ela fica apática, né, sem... Pega emprestado da Sara, daqui a pouco chega outro para você. É que nessa última fase, antes do autoenfrentamento, a depressão leva a pessoa a esse caminho. Ou ela se recupera, ela quer se recuperar, ela se motiva, ou então ela degringola mesmo. Aí ela se entrega de vez e não quer... Porque também com a depressão isso já é mapeado, né? Baixa a imunidade e... Então, aí ela tem que decidir mesmo a vida dela. Uhum. Ou ela vai para a dessoma, ou ela vai para a recuperação. E aí, muitas vezes, ocorre, então, a recuperação, como é o exemplo que nós temos aqui de muitos anos de vida, né? Até mesmo quando se fala na depressão, né? Ela é o fundo do poço, né? E é a questão da pensenidade, né, gente? É um fator muito importante a gente levar em consideração quais são os nossos pensenes, né? Agora, essa questão da etapa da depressão, da doença, desculpa, a depressão enquanto etapa da doença, é claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas, Sara, o que você teria alguma dica, ou, enfim, sobre essa virada, essa saída da depressão? Olha, O que você pode aí para as pessoas que porventura estejam passando, né, por essa situação? Olha, eu realmente passei por ela, sabe? Passei e comecei a me perguntar, né? Porque quando eu soube da doença, uma certa incongruência, gente, mas eu não fiquei muito triste, porque a minha tristeza maior era a perda deles. E eu tinha internalizado dentro de mim que eu também logo iria, né? E esse tempo de espera me deixou também com muita tristeza, né? Então, olha só o que eu estava fazendo comigo também, né? Então, quando eu percebi que não era que se eu dessomasse naquele momento, eu iria encontrá-los, né? E foi onde eu comecei a acessar os livros da Conscienciologia e me vi como eu estava fazendo uma autossabotagem comigo, porque provavelmente ia passar para o outro lado numa tremenda de uma melex, né? Uma melancolia extrafísica, sem ter feito qualquer reciclagem a respeito disso, e principalmente, né, me colocando numa vitimização, né? E de uma certa maneira atrapalhando também, né, o percurso deles no extrafísico. Aí, diante disso, eu resolvi fazer uma virada de mesa e resolvi dizer assim, não, se eu causei isso em mim, eu também posso modificar. Eu comecei a mudar a minha assim, comecei a mudar meus pensamentos, comecei a ver os meus trafores, o quanto que eu poderia, no caso, enfrentar isso, né? E até mesmo em todas as questões que eu fui fazendo, eu
sempre procurava colocar assistência também, não ver só o meu lado, mas ver a situação do outro também que estava ao meu lado. Mas o grande pulo do gato realmente também é essa questão da pensenidade, sabe? De saber que não é só a gente que passa, que tem muitas pessoas que passam por isso, e que, mais importante, que a gente pode tirar um grande proveito disso, uma grande reciclagem mesmo, né? Fazer desse limão uma limonada, né? E poder assistir primeiro a nós mesmos e assistir aos outros. Isso mesmo, muito bom. Sara, agora aqui na parafatologia, sobre essa questão dos amparadores, né? Você, na segunda linha, página 13, segunda linha, você pode falar sobre a sua experiência e mérito da autocura consciencial apoiada pelos amparadores extrafísicos? Olha, eu posso colocar duas questões. Uma foi eu lendo o livro da Cura Quântica, onde falava a questão assim do sobrepairamento, né, e de você trabalhar com a mente, né, seria com as energias sobre a doença. Porque naquela época houve um problema em que eu tive uma fístula em relação ao intestino e à bexiga, né? Que o meu médico falou que isso seria um grande problema se ocorresse. E aí eu comecei a fazer aquela técnica de sair fora de mim naquele momento, um sobrepairamento, não entrando em qualquer situação de sentimento, né? Não vendo a Sara ali, mas vendo um corpo que precisava ser, no caso, recuperado. E, em outro momento, também foi, porque, quando eu adoeci, eu procurei também apoio em vários locais, inclusive no Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, onde eu fiz também cirurgias espirituais, né, onde eu fiz 4 cirurgias, onde houve um encapsulamento do câncer, fazendo com que não houvesse a alimentação para eles, né? Que no caso o câncer acabaria morrendo por inanição, né? E outra coisa também que eu relato é que quando eu fui fazer a cirurgia, eu fui fazer devido a miomas no útero, e quando eles me abriram é que eles viram que era um câncer, e aí eles fecharam. Aí foi onde eu vim para Florianópolis fazer rádio e químio, né? Então, quando o meu médico me operou, ele disse: Sara, eu te dou 3 meses de vida. Se eu te abrir e isso estiver tudo solto, porque estava a bexiga, útero e ovário, uma maceração só, uma espécie, estava tudo engessado aquilo ali, né? Ele disse: se nós conseguirmos que realmente a rádio, a químio, tudo que tu está fazendo, se esses órgãos se desloquem, eles se soltem, a gente vai ter uma chance. Se não, eu sinto muito. Aí ele disse: chama todos os teus amparadores, naquilo que tu acredita, que eu vou chamar os meus, né? E eu disse: tudo bem. Então, acho que essas questões todas que eu fiz também, né? Essas cirurgias espirituais e esse envolvimento com o plano extrafísico também, já antes da cirurgia, me ajudou bastante. Porque começou aí uma mudança de aceitação, né? Você começou a aceitar que estava com problema. Aceitar que estava com problema, você abriu para que a ajuda chegasse, né? Isso é bem importante. Que ela chegasse, mesmo que fosse intrafísico, por medicamentos ou cirurgias, como também pelo amparo consciencial ou extrafísico, né? Então, nesse momento, há uma recuperação de forças da paragenética do próprio paciente para se recompor e recompor o seu soma, né? Isso. Como você falou, que é uma recuperação holossomática. E aí tem uma questão também que dá um bom debate, né? Vamos seguindo daqui a pouco,
Mas é que é a questão da postura do médico, né? A fala do médico para o paciente, essa dosagem. Essa dosagem porque essa que questão pode, ela é aguda. A pessoa pode decidir, então eu não vou porque salvar pode isso. também não dar certo, né? Da pessoa ficar impactada e... Ou então ela fica impactada. Então, diz, não, deve ser uma grande questão, né, aí para o pessoal da área da saúde, essa dosagem do que dizer, e essa questão de tempo de vida. Mas É que tem estatística também, né? É que no caso da Sara, ela já estava acessando esse lado extrafísico, e isso ajudou ela a fazer o gancho. Não, com né? certeza, mas eu digo assim, eu estou falando do lado médico, né? Como eles Porque a gente abordam. sabe de casos da pessoa Sim. ficar completamente impactada negativamente, que Sim. tem tanto tempo de vida e ela não reage. Ela sucumbe diante daquela informação, né? Inclusive, mas, felizmente, né, Sara? Inclusive, meu médico disse, né, que eu era um caso de sucesso na vida dele, né? Puxa, que então, bom. foi Muito assim. bom. Provavelmente deve ter levado para congressos. Ele disse que ia escrever um livro e ia colocar o meu caso, né? Eu acho que eu vou acabar escrevendo antes dele. Que bom, a gente espera. Você quer perguntar? Eu quero. Parabéns, Sara, pelo verbete, pela coragem de autoexposição aí do seu laboratório. Em tecnologia, eu gostaria que você falasse sobre a técnica da carta de intenções cosmoéticas, 3 posturas. Essas 3 posturas, a Malo também coloca no livro dela, né? Essa técnica da carta das intenções cosmoéticas. Então, essas 3 posturas seriam, a primeira seria, né, eu renuncio, eu desejo, né, sinceramente, em todas as situações que aconteçam o melhor para todos. E, em segundo lugar, eu renuncio de fato a querer mudar a quem quer que seja, mas construir com o meu desejo, contudo, através do autoexemplo, contribuir de maneira incondicional para a melhoria de todos. E, em terceiro lugar, eu não abrir mão de melhorar a mim mesma sempre. E dentro dessa sua trajetória, você se programa aí em retomar o voluntariado e a docência, que pelo seu mini currículo a gente viu que você parou aí em 2011. Isso está dentro do seu planejamento. Está assim. Acho que a questão do voluntariado é sempre estar junto, né? Porque a gente acaba tendo um laboratório também muito especial em relação à própria evolução, ao próprio lado pesquisístico de nós mesmos, né? E quer perguntar? Isso. Voltando nesse ponto da questão dos fenômenos, né, até da questão da paracirurgia, né, da questão da cura parapsíquica ou mediúnica, né, que muita gente conhece, como que você vê, o que você, na verdade, diria para uma pessoa para, a partir do diagnóstico, que nem você comentou, ela facilitar o processo? Porque eu já vi casos de que pessoas, mesmo a partir deste momento, que vão atrás de cirurgias, paracirurgias, elas não saem daquele ponto, né? Ou seja, tem todo aquele cenário, há uma assistência, mas existe também o chamado mérito da assistência, né? Ou seja, nem todos acabam sendo de fato assistidos, mas tem aqueles que são assistidos, tem o fenômeno, mas há uma reincidência disso depois. Então, você poderia aprofundar justamente pela sua vivência, né? Qual a orientação que você daria para esse caso, né, a partir do diagnóstico? Isso. Eu acredito assim, a questão é de que quando estamos doentes, todos queremos melhorar, queremos, né? Mas é aquela questão também de dizer assim, o quanto que eu quero melhorar, mas o quanto que eu não quero mexer, o quanto que eu não quero mudar certas coisas. Às vezes a gente faz até tem um binômio que cura, ideia doente, cura aparente, né? Então, vamos supor assim, a pessoa, ela não, vamos supor assim, as questões que aparecem para ela se esclarecer, para ela melhorar, ela não quer muito, às vezes ela quer mais aquela questão, tipo uma mágica, sabe, que venha, que faça, né?
E quando isso acontece, às vezes a enfermidade ela não foi curada e ela fica ainda investindo no corpo físico, né? E ainda o corpo físico vai acabar pagando esse preço nesta vida e em outras. Então, por isso também o comprometimento, né, nessas mudanças. Quando eu falo lá na exemplologia, eu tenho uma vontade de mudar, e a outra eu tenho uma determinação em mudar, né? Então, isso é um ponto-chave também, para a gente não levar isso assim como uma situação, se dá, deu, se não der, não deu. Por que eu não tive esse mérito? Mas existe também a lei da meritocracia. Mas também, enquanto você está se curando, o esforço. Eu também tive momentos que eu estava no hospital, até na parte do SUS, né? E a ala era tipo dividida em duas pessoas ficavam no mesmo lugar. E naquele momento eu já estava com uma outra visão em relação a isso. Eu pegava, me arrumava de manhã, eu lembro que eu tinha uma blusa azul da Prússia, e eu colocava ela, que era frio, e colocava um brinco e passava um batom, e eu ia nas outras alas das pessoas que estavam ali com câncer, outra com diabetes, que ela estava com dificuldade para a cura, e eu ia lá, conversava com as pessoas, procurava passar energia, e aí elas perguntavam para mim, tu estás aqui visitando? Eu disse, não, eu também sou paciente. E aquilo me fazia muito bem, e aquilo me fortalecia. Por isso que eu vejo que a questão da assistência, ela é muito forte. E ela, ao mesmo tempo que tu assiste, tu é assistido. Ou seja, não sei se eu te respondi. Você está falando que você buscou a ressignificação. Eu busquei. Ou seja, você falou assim, olha, qual que é o ponto de aprendizagem que isso está me gerando interrogação em cima de mim? É mais ou menos isso, né? Ou seja, encarar isso. Foi Encarar, isso que você fez, né? Encarar assim, ó, e aproveitar a doença como um aprendizado. Assim, em primeiro lugar, perguntar assim, a doença, ela é uma linguagem silenciosa. E muitas vezes é o professor que a gente precisa, né? Então, o que acontece? Você pode perguntar assim, por que eu tive essa doença? Esse tipo de doença, um câncer. E eu vou perguntar para mim mesmo, por quê? Por que nesse órgão, nesse local? O que essa doença está querendo dizer para mim? O que eu tenho que aprender com ela? E quais as mudanças que eu tenho que fazer? Né? Agora, aproveitando, né, só uma segunda questão. Você vai falar sobre isso? Só um parênteses, eu acho interessante o tema, mas uma perspectiva que eu penso um pouco diferente, é que vocês estavam falando muito sobre o processo de mérito entre a pessoa ser curada ou não. Mas eu não entendo como um mérito a pessoa ser curada, até porque não significa ser um mérito estar na dimensão intrafísica, mas, na verdade, é uma condição. Se eu estou no intrafísico ou não estou no intrafísico, depende do trabalho que deve ser executado. Então, ela não é tanto uma condição que isso é muito colocado, será que eu tive mérito, eu recebi, eu vou lá, busco a cura, e na verdade é um corpo que houve um processo de alteração no corpo por N motivos, e que aí eu concordo, tem que ser isso é muito importante para a autopesquisa se investigar, mas não com essa ideia de mérito de que eu fui como se fosse uma espécie de um abençoado por ter sobrevivido, né? Uhum. Porque, na verdade, você não sobrevive. Isso aqui é uma máquina e depende da condição, do estado que eu estou. Se eu preciso trabalhar aqui, e aí o que a gente não pode é negligenciar. E isso é o que é a diferença entre eu viver dando muita valorização ao corpo, importantíssimo, porque é a máquina que deve ser priorizada nesse entendimento, como todas as outras, os veículos, mas não nessa condição de tipo meritória, porque é muito colocado. Não, Gabriel, mas espera aí, mas a gente está falando aqui, do que eu entendi que foi colocado, o mérito relativo à eficácia de paracirurgia. Isso. A intervenção dos amparadores, porque isso é para fato, né? Às vezes a gente sabe que a derrogação das leis do cosmos também são para fato. É um para fato, né? As consexes
mais evoluídas fazem o que elas querem com o nosso soma, né? Fazem. Só que, claro que tem limite, né? Ninguém vai criar uma nova perna, enfim, tem os limites. Até para a coisa não ficar tão esdrúxula aqui na nossa vida. Mas a gente sabe, você concorda, que às vezes a pessoa pode passar por uma paracirurgia e ter cura. E às vezes ela não pode, ela não tem mérito para isso. Mas e é esse muito colocado. É um dos critérios estudados e mapeados para o êxito de paracirurgia. É porque é muito colocado de ela ter mérito ou não, mas às vezes também tem o caso, porque muitas pessoas, há uma interpretação de tipo, eu não tive um... cosmoética aí Isso. séria, né? Por trás disso tudo, Isso. a ficha. Às vezes, não, às vezes você está naquela condição porque é muito colocado essas ideias de... Isso eu estou te falando assim, muitas pessoas tendem a pensar, eu não tive mérito de ter sido curado, como se fosse uma condição simplesmente só dela. Mas, às vezes não era naquele momento, o contexto era maior, às vezes não era para ela estar ali. Exatamente, ela era o mérito é o pacote, né? Porque isso é muito incentivado em processo religioso, de tipo... eu posso colocar, mérito, né? eu posso colocar uma parte aí contigo, até realmente lendo o livro da Bárbara, né? Que a Bárbara, ela dessomou, né? E a Bárbara, ela fez todo um Mostra trabalho... o livro, Sara, Diário de Autocura. É Bárbara Ceotto, né? Essa moça escreveu esse livro, ajudada depois, ele foi publicado pós-mortem, não é isso? Isso. O Leonardo Rodrigues, que é um pesquisador também da Conscienciologia, ajudou a escrever, né? Ajudou a finalizar o livro, no caso. E o Leonardo, eu encontrei ele, né, o primeiro dia que eu cheguei aqui, até convidei ele para vir assistir o verbete, e ele ficou de vir, talvez teve algum problema. E a Bárbara, ela faz todo um movimento, né, de cura. É fantástico o livro dela. Às vezes tem pessoas que não lêem porque ela dessomou. Tá? Porque entra nessa condição ontem. Não é assim. A minha esposa, ela está com uma amiga que, foi uma coincidência, ela ontem entrou em coma, ela está em câncer terminal, menina com 30 anos. E, claro, porque tem esse contexto religioso, e aí a família tem tipo, mas eles têm que ser curados, ela tem mérito, ela fez isso. E aí, assim, existe o processo do mérito e também eu não sei exatamente o que pode acontecer. É que esse mérito não é nada intrafísico, é um negócio ele é enorme. uma coisa mais ampla. Tem mas uma olha paralógica, né? Tem a ficha da pessoa, Não é tipo a pessoa foi simplesmente boa ou ruim. Porque a Bárbara, no livro dela, eu vejo, ela faz um movimento de reciclagem, né? Mas o que a Bárbara aconteceu com ela? Ela teve um câncer no rim, né? Que já estava em fase terminal. Ele estava bem avançado. Tanto é que ela não entendia, porque ela era uma pessoa que se cuidava bem, ela fazia yoga, ela dava aula de yoga, tudo, né? E ela disse também que, no caso da Bárbara, houve tem certas vezes que a doença é a cura. Porque a doença, nesse momento, por exemplo, o corpo físico não aguenta, né? No caso, ele acaba dessomando, mas a consciência, ela continua, né, num processo de cura. A Bárbara, o que aconteceu com ela? Ela expurgou, né? Teve uma catarse cosmoética, onde ela conseguiu fazer as reconciliações, até mesmo com o pai, né, com a família, que ela tinha dificuldade, que os pais eram separados, né? Ela teve uma dificuldade muito grande em relação com o pai, e ela fez toda essa recomposição, reviu todo esse ressentimento, né? Limpou, né? Então é fantástico, assim. É porque a gente tem que ver, né? Assim, nesse geral, às vezes a dessoma do parente ele é mais, pode ser aí nesse panorama geral que a gente não tem ideia. Pode ter um efeito mais evolutivo do que uma interferência para cura somática. Ela mesma reconheceu. Ela mesma reconheceu que para ela foi uma morex. Foi. Mas se a gente analisa a predisposição dela em realizar, em produzir, fez com que ela aumentasse o tempo de vida. Ela aumentou o tempo de vida dela. Aumentar o tempo. Teve uma mini morex no Qual era o caso. mérito? O mérito era resolver essas questões e servir de exemplo.
Isso que você falou. Eu vejo assim também, um exemplo para a família e para outras pessoas, né? Aí já vai para a família. Porque você colocou a mesma coisa muito boa. Às vezes as pessoas não leem porque ela dessomou e entende, então ela faz a mudança, mas ela não teve mérito, ela não... E tem um entendimento distorcido. Porque o próprio problema da doença, ela não viu também como castigo. Tem esse ranço religioso, né? É nesse sentido, as pessoas... Da espera do milagre da cura. Recentemente, agora eu vi uma pessoa falando assim, ela mais religiosa falou assim, isso não pode ser de Deus, não aceita, as pessoas com dificuldade, né? Eu não aceito que tenha uma doença assim desse jeito. Mas não é uma condição de mérito só, de a pessoa foi boa ou não foi boa, ela agiu bem. E aí até eu mudei um pouco, eu vi agora, eu estava estudando sobre esterilização de energias, no verbete que estou finalizando, e uma das coisas que eu peguei numa tertúlia, eu volto falando, toda doença ela tem uma base energética. Porém, a pessoa começa a mexer muito com energia, ela começa a ter mais cura. Só que se ela começa a fazer muita assistência, ela pode começar a assimilar mais e ter os próximos problemas de alteração. Aí ele citou o exemplo de que ele teve um câncer na cabeça, um câncer de pele, né? Então, e era justamente das partes que eles mais mexiam com energia. Então, é para mudar um pouco daqueles valores. Então, eu tenho doença porque eu não mexo com energia. Então, se eu mexer, eu não vou ficar corpo fechado. É mais complexo. Não, né? Gabriel, e vamos combinar, né? Exatamente nesse caso que você está falando, por exemplo, quando a Sara estava falando, eu estava aqui pensando, né? Claro, tem essa questão da psicossomática, da emoção ou da malformulação de questões de vida provocarem câncer e outras doenças. Mas a gente sabe dos inúmeros fatores intrafísicos, né? No caso do professor, ele detectou que provavelmente foi lâmpada fluorescente, né? Que está comprovado também, efeito de algumas lâmpadas mais modernas, né? De um tempo para cá, que causam câncer na pele. Então, assim como tem a lâmpada, tem os alimentos, tem os medicamentos, com os efeitos colaterais, que a gente mais ou menos, né, sabe uma parte da história. Tem toda uma indústria, né, de tudo, né, dos plásticos, dos Wi-Fi. Enfim, é uma parafernália louca que a gente vive nesse mundo, nessa era atual. Então, é uma combinação disso tudo. Agora, não tem dúvida, Sara, eu concordo, é claro, a gente sabe disso, né? Você está expondo o seu caso dessa questão psicossomática, a questão intraconsciencial, que é muito séria nesse processo todo, né? Porque mesmo sendo a pessoa, mesmo considerando que o principal fator é, vamos dizer assim, externo, a gente está falando de extra e intraconsciencial, né? Basicamente, né? Mesmo sendo extra, sempre fica aquela pergunta, né? Nada acontece por acaso. Por que aquele fator extra pegou fulano e não pegou cicrano, né? Aí você tem locus minori, tem a paragenética mais fraca, própria genética, né? E em então, cima disso, são muitos os fatores. Inclusive, na mesma época que eu estava doente, eu tinha uma colega minha também, que ela estava com câncer de mama. E aí, ela até colocou para uma amiga minha, dizendo, coitada da Sara, o câncer dela está muito difícil, né? E ela acabou dessomando, né? E o caso, assim, o caso de eu ter sobrevivido até a 17 anos, isso não quer dizer que eu não vou ter uma recidiva. Eu não sei. Eu só sei que eu tenho que fazer uma manutenção. Eu faço uma manutenção, né? Acho que de tudo aquilo que eu aprendi, né? Uma das coisas que a Bárbara fala, que eu também me coloco, é a questão da desassim. Eu assimilava demais. Eu era sempre muito esponja, né, nas minhas questões. Eu sempre achava que eu tinha que me colocar no lugar do outro, mas eu pegava os pacotinhos do outro junto, né? Então, não tinha aquele discernimento de ter um certo distanciamento para poder ajudar e não entrar no buraco junto, né? Uma coisa, né, que eu estava aqui pensando é justamente aquela máxima da Conscienciologia, que não há doenças, há doentes, né? E a gente observa que a autora, provavelmente, ela dessomou, mas o estado dela deve estar bem positivo. Hipócrates, né? Deve estar bem positivo.
É Hipócrates isso, né? Eu acho que o início... Antiguidade, da né? É. Não é? Acho que Penso que sim. sim. Eu só sei de uma coisa. Eu tive 2 morex. No acidente de carro, que eu estava com meu filho, meu marido, ele morreu, ele dessomou no meu colo, né? E foi uma moratória ali. E com câncer também. E eu sei que 2 morex existe também de mim muita responsabilidade, né? Então, o fato de hoje eu estar aqui me expondo também é a forma de eu me rever e poder também assistir outras consciências, se eu puder, né? Com certeza. Eu queria só fazer a segunda pergunta. Tem muita pergunta. Professora Sara, você podia fazer um cotejo entre a ressignificação libertadora e a técnica de mais um ano de vida? Olha, a ressignificação libertadora com a técnica de mais de um ano de vida, ela vai te dar para ti um estofo também, porque em um ano tu vai ter a condição de agilizar a tua evolução, né, a tua autopesquisa, né? Aí, como é que eu posso deixar melhor essa vida humana? Se eu estou, por exemplo, com uma doença também, eu vou querer ressignificá-la. Eu vejo que a técnica de mais um ano de vida, ela vem muito a calhar, assim, ela é muito assistencial. E, inclusive, teve até a semana passada, teve um curso também, né? Então, um ano desse curso equivale a 10 anos. Olha só, né? Se a gente realmente aproveitar, né? Colocar realmente assim naquela questão ela fala aqui também em 10 posturas, né? A questão do supérfluo, a disciplina, a questão do teu megatafor, as relações, as afeições, a motivação, as mágoas e ressentimentos. Eu também tive um irmão que ele teve câncer, ele teve no fígado, né? E eu tentava passar essas ideias para ele, mas eu não consegui. Eu não consegui, e essas questões todas que a gente tem que limpar, a gente não pode transferir para outra pessoa. A pessoa mesma que tem que fazer. Então, a autocura, ela só vai acontecer se a gente se promover a fazer. Ninguém vai fazer pela gente, ela é individual e é intransferível, né? O que eu posso fazer para ver, como eu posso fazer essa autocura? Observar, assim, fazer uma limpeza íntima e ter consciência quais são as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus comportamentos destrutivos, né, disfuncionais, e que compreender, né, que colocar eles debaixo do tapete, fazer de conta que não estou vendo, né? Isso só vai acabar gerando uma doença mais tarde. Então, essas autocuras que eu for fazendo ao longo da minha evolução é que vai me dar o patamar da saúde consciencial. Pode ser mais de um ano. Muito mais. Então, quer dizer, em cada vida, nesta vida, eu tenho esses percalços. Mas, assim, o quanto de estrago eu já fiz em outras, né? Por fato de vir também a questão mais forte da dramatização, da autovitimização, né? Então, todo esse pensamento tem que ser mudado. E eu acredito que, na técnica de mais um ano de vida, tudo isso é trabalhado. Ou levantado, pelo menos, né? Para não ficar só numa cura aparente. Agora, Sara, aqui na Paradoxologia, lá na página 14, ele pede aqui, nosso amigo de São Paulo, para você expandir o paradoxo da consciência sadia sem produtividade evolutiva. Pois é. Muitas vezes a gente está numa condição sadia, né? E sem produtividade evolutiva. Eu faço até um cotejo, isso, com a cegueira evolutiva. Tá? Lá na fatologia também coloco isso. A cegueira evolutiva, o que é? Quando a gente está numa condição infantil, egocêntrica, né? De uma maneira assim, e que, de repente, nós somos acometidos de uma doença que chacoalha a vida da gente. E faz você ver que você é um efêmero, né? Você não é aquela força toda que você imaginava, que você é um passageiro. Até tem aquela música, né, que diz, né? Escuta que a vida tem trem-bala, né?
até assim, a vida é trem-bala parceiro e nós somos apenas passageiros prestes a partir, né? Então, nessa questão, se a pessoa, o ideal é ela entrar no trilho, né? É o que a Conscienciologia fala. Ninguém precisa estar doente para fazer uma reciclagem, para fazer uma mudança, né? Então, vamos aproveitar os momentos que a vida nos dá e aprender. Não precisamos errar, a gente pode aprender com os erros dos outros também. Lembrei daquela brincadeira que o professor Valdo fazia, né? Que na vida tudo é passageiro, exceto o motorista e o cobrador, não era assim? Motorneiro, né? Na época. Agora, Sara, aqui na mitologia, na página 14, segunda linha, você pode falar a respeito do mito do sofrimento purificador? Eu passei por ele também, principalmente na época da dessoma deles, né? Como eu tinha um cunho religioso muito forte na época, eu achava que quanto mais eu sofresse, né, mais eu ia mostrar a minha dor, né, que as pessoas entendiam que eu estava sofrendo, né? Essa punição iria me salvar, né? Chicotinho e tal. E eu comecei a perceber que durante a trajetória tem até uma historinha que diz assim, né, de que nunca agradamos a todos, né? Então existia a história do menino, do velho e do burro. Aí eles passavam por uma cidade, aí o velho colocava o menino em cima do burro, aí quando passavam, aí eles diziam: nossa, por que colocou, né, o menino em cima do burro e o velho carregando, que o velho que deveria estar em cima do burro? Aí então tá, aí na outra vilarejo eles pegam e mudam. Aí coloca, né, o velho em cima do burro e o menino puxando, né? Aí a outro, mas como, né? Coitado da criança, tão pequeno, né? Tem que carregar o burro e mais o velho em cima. Então, quer dizer assim, moral da história. Aí vai fazendo as modificações. Quer dizer assim, ó, nunca ninguém vai agradar a todos, né? Então, eu acho que no final vai ser isso e mesmo assim ainda não vai conseguir agradar a todos, né? Então esse sofrimento verdade. Não sabe qual é a solução. Agora, Sara, aqui na Fatologia, página 13, quinta linha, de baixo para cima. Ela pergunta, lá de Florianópolis, o que é a construção da autocura consciencial? Eu acho que a autocura consciencial... Você já comentou um pouco, né? Mas eu comentei, mas eu vou falar mais um pouco. Então, a autocura, como eu falei, né, ela não pode ser terceirizada, ela é de competência nossa, né? E ela só pode... você fazer uma espécie de uma higiene consciencial, fazer uma limpeza intraconsciencial e observar, né? Se dar conta das questões onde você... dos seus pensamentos, né? Das suas emoções, dos comportamentos que são disfuncionais, né? Como eu tinha colocado anteriormente, e compreender, né, que, ao você não lidar com esses comportamentos, ao você negligenciá-los, você colocá-lo debaixo do tapete, fazer de conta que não existe, ele vai ser um grande promotor de uma doença, né? Então, a autocura, tudo que é velado, de uma certa maneira, acaba criando uma crise, né? Porque dá muito trabalho para esconder alguma coisa. Então, é melhor a gente olhar de frente e tentar resolver. Porque vai ser essas autocuras, ao longo da nossa vida, da nossa proex, que vai aparecer inúmeras situações, percalços, que vai nos remeter, vai mexer com as nossas emoções, vai mexer com nossos pensenes, vai mexer com o nosso comportamento. Então, de a gente observá-los e fazer essa reciclagem, essa autopesquisa, isso, e reconstruindo uma linha positiva, uma linha saudável, né? Porque tanto é que tem uma parte que diz, né, na própria leituras que eu fiz,
que a enfermidade ela não encontra hospedagem em ideias sadias, né? Então, a partir do momento que a gente começa a ter uma pensanidade sadia, elevada, altruísta, focando nos nossos megatrafores, né? Contando com a equipe extrafísica, contando com a multidimensionalidade, que nós não estamos sozinhos. É full time, gente, é o tempo todo, né? Então, seria isso. Você quer perguntar? Para cima. Alô? Deu? Ah, ok. Na página 13, detalhismo, a técnica da tela mental. Você poderia citar exemplos aí, práticos? Posso sim. A técnica da tela mental, você, né, se posiciona de um jeito tranquilo, né? Procura fazer o EV. Essa técnica ela é muito voltada para assim, a reconciliação, né? Dentro do tema construção da saúde consciencial. Então, ela consiste em trabalhar as energias em circuito fechado até a instalação de estado vibracional. E, em seguida, você começa a evocar, a trazer até a tela mental com SIM ou com CIEX, né? com as quais pretende fazer a retratação. E você, aí, nesse momento, exterioriza as melhores energias, fraternas e acolhedoras, né? E essa técnica você pode repetir diariamente, até que se revelarem assim oportunidades intrafísicas ou extrafísicas, a consciência assistente, criando a condição para a reconciliação acontecer. Então, veja que essa técnica, ela tanto pode ser para a consciência como para a consciex, né? A partir do momento que a gente está exteriorizando essa energia fraterna, acolhedora, a gente começa a criar um ambiente propício ao momento certo, como nós encontrarmos aquela pessoa no intrafísico, as energias vão estar mais assentadas, provavelmente o plano extrafísico também vai estar colaborando, né, com esse entrosamento. Isso. Técnica da visualização parapsíquica. Visualização, né, o dele. Também é usada para recomposição física. É você colocar na tela mental a recomposição do seu corpo físico. E todas as partes, os chakras, todos. Faz toda uma recuperação holossomática. Agora, Sara, podemos seguir? Na pensenologia, na página 12, primeira linha. Como podemos manter atilado o holopensene pessoal da ressignificação, passando a ver os fatos pessoais ocorridos sob outras perspectivas? Essas outras perspectivas seriam não fora da doença, seria isso? Isso pode ocorrer realmente, a ressignificação, ela pode vir através, por exemplo, da dessoma de entes queridos, pode vir através de uma separação, pode vir através de uma dificuldade financeira, pode vir advinda de uma necessidade de mudança de local, né? Isso acaba mexendo realmente com a nossa estrutura, né? Holossomática, holopensênica. Então, isso tudo, não sei se era isso que ela queria... Ele está perguntando, nosso amigo lá de Curitiba, como manter atilado, né, vivo esse holopensene da ressignificação, passando a ver os fatos, que é isso que você está colocando, os fatos ocorridos de uma outra maneira, a história do copo cheio, né, do copo vazio, por exemplo. E ver, né, toda a mudança, tinha até uma novela que foi muito interessante, né, Eita Mundo Bom. Ela dizia que tudo que acontece de ruim é para melhorar, né? Muitas vezes... Pior do que está, não dá para ficar. Pior que está, não vai ficar, né? Então, nós vamos ter que ter uma visão mais, assim, otimista, né? De pensar assim, o que me aguarda depois dessa mudança, né? Será que não vai vir algo bom, né? Que eu vou me desvencilhar dessas coisas que eu já estou tão acostumado a passar, né? E, às vezes, a gente fica ali, não muda nada, porque tem medo do novo, né? E o novo pode ser melhor. Agora saiu. Muito falado, eles foram pesquisar em termos de felicidade, não sei se foi na Birmania, que eles estavam vendo assim,
uma das características que tinha é que na população eles pensavam todo dia na possibilidade de dessomar. E ao fazer isso, eles perceberam que a população era mais feliz, porque eles estavam sempre considerando a possibilidade que a qualquer momento, ou por algum motivo, ele pode vir a dessomar, então ele deve ter uma maior valorização do aqui e agora, das relações, dos contatos com as pessoas. E isso aumentava o nível, talvez seja em termos de se manter atilado, é a ideia de eu estar permanentemente pensando na questão de que o corpo é transitório, de que você pode dessomar, porque é a característica dessa dimensão maia, né, ilusória. A gente pensa que, e quanto mais jovem, pensa então que é mais indestrutível ainda, né, de que não vai acontecer. Eu acho que tem uma frase, né, que o Valdo falava, aquela história que o poliqueixoso cria politraumatismos. Então, se a gente pensar no oposto a isso, a ressignificação libertadora é você evitar essa condição do poliqueixoso. Você comenta aqui, né? Que é justamente mudar esse padrão e sair daquele quadro. E o professor Valdo usava também uma expressão assim, ó, cuide desse corpo como se você fosse viver 200 anos e esteja preparado para passar para o lado extrafísico, como se fosse amanhã, ou a qualquer momento, né? Então, são dois lados bem que há de se pensar, né? Agora, Sara, na fatologia, página 12, 8ª linha. Ele pergunta, nosso amigo de Curitiba também, como funciona a atuação da Melim na condição de porta de entrada para doenças somáticas? Puxa, olha, a Melim é o que seria? A melancolia intrafísica, né? Toda a depressão, né? O se nivelar por baixo, né? Tudo está ruim, nada está bom. Mais um dia, o que eu vou fazer com ele, né? Então, assim, quando você começa a fazer essa ressignificação de pensar assim, poxa vida, que bom que eu tenho mais um dia, né? O carpe diem, né? O carpe diem, o que eu posso fazer nesse dia? O que ele vai trazer para mim de bom? Ficar atenta nas relações que a gente tem durante o dia. Sempre há surpresas, né? E realmente mudar o padrão pensênico, né? A questão, às vezes, muitas vezes, da baixa da desvalia, né? E pensar, né, que se nós estamos aqui também não é por acaso, todos nós somos um micro, né, na parte do macro, universo consciencial, e que nós somos importantes, cada um de nós, de pensar que não existe ninguém igual a nós, ninguém. Cada um tem um significado diferente, por isso há aquela compreensão de compreender cada um do seu estágio evolutivo, né? Então, pensa assim, eu estou numa melinha agora, né? Tive momentos difíceis, mas muita coisa está por vir, e eu vou escolher o melhor. O professor Valdo também dizia, muitas vezes na vida vai acontecer situações difíceis, mas eu vou escolher entre ficar numa situação com pensamentos negativos ou positivos, né? No positivo, eu vou estar com as minhas energias mais tranquilas, eu vou estar com o meu pensamento mais voltado para alguma coisa que vai me levar a algo bom, né? Então, por aí. Deixa eu fazer aqui uma chamada, Sara, rapidamente. Pessoal, primeiro eu queria convidar aqui vocês para uma atividade da ICTNEPS, denominada Diálogos Tenepsológicos. É um evento gratuito. Ele ocorre todo último sábado de cada mês, a partir de 2017, né? Então, agora a gente tem no dia 28 de janeiro, e 25 de fevereiro, 25 de março e sucessivamente. Ocorre das 15 às 17 horas e o local é no Discernimento, na sede da IC, sala 205. Então, eles convidam aqui para a gente dialogar com os professores da ICTNEPS sobre questionamentos e dúvidas a respeito das práticas da tarefa energética pessoal. Bacana, muito bom. A professora Pilar está aqui presente, né? Aqui no folder ela aparece lá, como participante, professora aí, ajudante aí nos diálogos da ICTNEPS, isso mesmo. Então, todos convidados. E eu queria também fazer um convite aqui para o acoplamentário escrita. A gente fala muito aqui de escrita, né?
e da importância disso, não preciso aqui repetir. E a gente sabe o quanto que esses cursos de imersão, esses cursos de campo, o quanto que eles ajudam a pessoa no autodesassédio mental somático, ajudam a pessoa a entrar no holopensene mais propício para ela desenvolver a escrita. Às vezes ela tem algum problema, algum travão, isso tudo então vai ajudando. E então, todos convidados, é 28 e 29 agora de janeiro. Esse acoplamentário ele só vai acontecer então sábado e domingo, justamente facilita aí a participação de quem trabalha fora. Os epicões são o professor Hernani Brito e eu mesma, do CIDAL. Então, mais informações aí na secretaria do CAEC, né? É um curso do CAEC. Pessoal, vocês já devem saber, né? O professor Hernani Brito, ele é um dos sócios da Epígrafe, que é também uma editora da Conscienciologia, é livraria, editora. Eles participam da publicação de praticamente todos os livros, mesmo aqueles editados pela Editares. Eles têm uma experiência enorme de editoração, publicação, apoio ao autor. Enfim, o Hernani tem esse holopensene da escrita muito forte, né? Então, vale a pena. A Dulce também. Eu adoro, viu? Então, vale a pena conferir, tá? Obrigada. Agora, a gente tem também aqui uma outra chamada, que é a 12ª semana da Max Proexis. Vai acontecer em fevereiro, 25 de fevereiro a 5 de março. É o 15º Balanço Existencial, Legado Evolutivo, de 25 a 28 de fevereiro, o balanço, aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. Então, são muitas conferências, são vários pesquisadores, e a gente tem também, tem aqui um parapsicodrama, com uma peça teatral intermissão, tem umas atividades aí diferentes. E tem aquela questão das reflexões, né, das técnicas que eles passam aí para o balanço existencial. E também a gente tem oficinas da Semana da Max Proexis, que são várias ICs. São muitas ICs participando, praticamente começando na sexta-feira até o domingo. E aqui eu vou fazer um comercial da Enciclosapiens, claro, da enciclopédia, que a gente vai ter uma oficina de escolha de título de verbete, domingo de manhã, de 8 às 12. Então, por acaso, se você quiser escrever um verbete, tiver com alguma dificuldade, a gente vai ajudar você a arrumar seu título, tá certo? Então, pessoal, vamos participar. Balanço existencial, Semana da Max Proexis, né? Todo mundo aí faz parte disso, não é verdade? Então, é uma iniciativa, uma realização da Apex, em parceria com o CAEC, e, no caso, apoio da OEC. Então, mais informações, vocês podem procurar aí a própria Apex, né? 45, pela Secretaria do CAEC também, 45-3525-2652, ou apexinternacional.org. Então, todos convidadíssimos. Agora, retomando aqui, professora Sara, podemos retomar as perguntas? Então, aqui na Fatologia, na página 13 agora, 4ª linha, ele pergunta qual o valor da dieta alimentar balanceada na saúde geral nesse século de desregramentos no que se come. Quais as suas sugestões para a melhora da nossa dieta? Olha, o cardápio, eu também sempre procuro uma nutricionista, né? Mas, realmente, quando a gente vê, né, tantas situações dos produtos, o agrotóxico e tudo mais, mesmo quando a gente vai comprar produtos sem agrotóxicos, né, tem, né? Uhum. Até, inclusive, no caso, esse folder aqui, ele... Setembro Verde, Sara, é isso? No caso, assim, quando existem panfletos que promovem a prevenção de doenças, como o Outubro Rosa, o Dezembro Azul, né? Ou não, o Novembro Azul, né? Novembro Azul. E eu descobri que tem o Setembro Verde,
que é do intestino, né? Sabia. E aí foi bem interessante que eu estava ajudando uma amiga minha que ela ia fazer o exame de colonoscopia, porque a gente nunca pode esquecer que o exame de colonoscopia, a prevenção, né, para o câncer de intestino, no caso, a realização da colonoscopia a partir dos 50 anos, uma vez por ano. Se por acaso você tiver pólipos, você vai retirá-los. Agora e vamos vai combinar, fazer... hein, Sara? Esse exame é safado. É safado. É safado. Eu fiz Tinha exames... que inventar um negócio e menos durante punk, 17 né? anos, tu imagina. Mas tudo bem. 2 vezes por ano, né? E, para mim, eu já tirei de letra agora. Tanto é que, às vezes, tem pessoas que estão passando por isso, aí eu vou lá, ajudo, tudo, né? Mas, por exemplo, aí, se a pessoa tiver pólipos, eles vão ser encaminhados para uma biópsia, né? Uhum. Se, por acaso, for tudo bem, daqui um ano vai novamente, para ver se tem que retirar ou não. Se, por acaso, a primeira vez que você foi e não teve pólipos, você pode fazer a prevenção a cada 3 anos, né? Então, é importante isso. E eu não sei se o nosso colega ali, quando ele pergunta Não, esse nosso colega, ele é médico. Então, mas E está ótimo você está falando isso. Eu acho que muitos de nós não sabíamos, né, desse Setembro Verde. Inclusive, quando eu fui levar essa minha amiga para fazer o exame de colonoscopia, puxa vida, né, eu agradeci, né? Agora, você, nessa questão de dieta, Sara, você teve alguma experiência? Ou você falou que teve orientação? Você tem orientação de nutricionista? Também. É importante essa adaptação da pessoa, né? Então, em relação ao intestino, né? Então, prefira sempre alimentos com fibras, até biscoitos, barras de energéticas, e adoçantes. Você pode encontrar opções que contêm fibras. Eu uso até sempre o stevia, né? Porque eu acho que é o menos... A questão da alimentação é sempre... E outra tem coisa... sempre controvérsia, né? É verdade. Coisa que é unânime. É verdade. E outra coisa também, como o intestino, ele é um órgão que precisa estar em funcionamento, né? A questão de fibras, mamão, né? Porque realmente, né? Você ficou uns 2 dias sem o troninho, né? Vamos ficar atentos, né? Porque o meu próprio médico oncologista, ele disse que o organismo, ele reaproveita, né? No caso, quando você não consegue, não faz reciclagem. E essa parte de alimentação, a minha dupla evolutiva, ela é nutricionista e a gente discute, é um negócio assim, porque é tão criminoso o processo da indústria, realmente é criminosa mesmo, então a gente fica muito complicado. Eles agora aprovaram que o óleo de palma, e fizeram um monte de pesquisa, o óleo de palma comprovadamente, ele acelera o processo de metástase em questão de câncer. De palma? Aí você chega lá e você diz assim, aí eu estava perguntando para ela, olha que eu não tenho gorduras trans. Tá, mas aí tu vai olhar lá, tem gordura hidrogenada. Você diz, bom, eu não posso comer nada, a gente não vai comer nada. Aí daqui a pouco olhou, não tem gordura, óleo de palma. Aí diz, você fica na dificuldade de saber o que comer ou não. Então, não é à toa que o capítulo, eu digo que o capítulo do Herbanizados, ele inicia o Herbanizados falando de indústrias paralelas e outros problemas de bioengenharia e tal, porque é dominado por problemas com os réus aí, né? Então tem que ter um corpo muito... Inclusive, quando eu estava participando, né, as reações da quimioterapia, da rádio, eu tive pessoas muito especiais ao meu lado, né? A minha mãe também, ela cuidou muito da minha alimentação. Até mesmo quando a questão da diarreia, né, que é usado muito broto da goiaba, o chá do broto da goiaba, até também a questão da banana assada também, né? E muitas vezes a gente também acabava não tendo fome, né? Tanto é que eu emagreci bastante na época. Não caiu o meu cabelo, mas ele assim, custava a crescer também, né? Mas eu acho que tem mais perguntas, né? Vamos lá, Sara. Aqui na Definologia, na página 12, terceira linha, como você faria a ressignificação libertadora das patologias somáticas graves referentes ao sobrepeso corporal? É mais eficaz começar pela
dos trafares ou pela ressexes dos vícios somáticos? Difícil separar, no caso, não é? Porque a pessoa tem vício porque já tem ali trafar, na verdade? Não é? Alguém quer comentar? Você quer comentar? Não, pode. Tem um capítulo muito bom no DAC, eu estava estudando, e ele junto também você pode comparar no Homo sapiens Reurbanizados. No DAC você procura caprichologia. Caprichologia. E no Homo sapiens Reurbanizados sobre caprichos do mental soma, alguma coisa assim. E aí a base é, nós temos caprichos, desejos, impulsos, isso aí leva a gente a alterar nossas rotinas, os hábitos e desenvolver um monte de problemas por causa disso. Um exemplo é esse daí da alimentação. Você vai dizer assim, é difícil. Você chega lá, você quer comer um alimento, você está com fome, ele é muito bom, você já tem todo um processo emocional, uma história, uma cultura sobre aquele alimento, mas ele é cheio de porcaria. E aí se você começar a ver, daqui a pouco a gente diz, vou me corromper aqui um pouquinho, só essa vez, né? Mas é complicado. Quer comentar alguma coisa? Podemos seguir adiante? Na pensenologia, Sara, como se explica a existência simultânea do holopensene pessoal da saúde holossomática e das patologias somáticas graves? Ele pegou aqui a pensenologia e comparou com a definologia. Mas eu queria até, posso fazer uma explicação aqui da verbetografia, aqui para o nosso amigo? É que assim, a definologia ela é bem precisa, ela é bem específica, a definologia da enciclopédia é bem técnica. Tem o termo genérico, tem o que vem na frente, o que é complementar, que poderia até eventualmente sair, dependendo da definição. Já a seção pensenologia, não. Ela é ampla, ela é flexível. O verbetógrafo pode colocar ali contrapontos técnicos que seriam ou profiláticos, por exemplo, ou terapêuticos em relação ao problema central do verbete, se ele é nosográfico. No caso dela, como o verbete é homeostático, ela está falando da ressignificação, então já fica até um diálogo mais forte, né? mais direto aí, da saúde com as patologias. Agora, Sara, vamos lá, comenta aí, eu fiz só em função da sessão, né? Entra aí, colocando aí, porque ele perguntou sobre a existência simultânea, né? Do holopensene da saúde holossomática e as patologias somáticas graves. Você quer comentar? Bom, essa manutenção patopensênica dificultando a saúde holossomática, realmente, né? Se eu ficar focando naquilo que, nos meus trafares, onde eu não vou ter um êxito de mudança, eu vou acabar realmente não dificultando mesmo a minha saúde holossomática. E a gente tem que saber que a saúde holossomática, o holo quer dizer todo, né? E somática, ela é todo soma. Então, ela tem uma repercussão no soma, né? Quer dizer, esse holopensene é fundamental para a ressignificação nessa área. Com certeza. Você não tem como ressignificar essa ressignificação libertadora, né? Exatamente. Os trafares, né? Traforismo, né? Como você falou anteriormente. Né? E até a questão também, né? De que muitas vezes a gente elenca os trafares e não dá o devido valor para a mudança deles, né? Então, a partir do momento que a gente fica valorizando os trafares, a gente não consegue realmente dar esse pulo, né? Agora, Sara... os trafares já vai contraponto, né? Vai dar para fortalecer. Podemos passar? Na fatologia, na página 13 agora, lá na última linha, você colocou esbregue somático. Ele está perguntando se o esbregue somático é sinônimo de patologia somática grave. E se não for, para você explicar a diferença.
Olha, eu vejo o SBREG ali como assim um alerta, né, uma chamada, e dizer, ô Sara, o que tu está fazendo com a tua vida, né? Eu acorda, né? Então, ainda de eu ver isso com bons olhos, de poder pegar ainda o bonde, né? De fazer uma ressignificação, fazer uma mudança, né? E seria nesse sentido. Até a gente pode lembrar que tem verbete sobre SBREG, tem uns 2 ou 3. Tem um que é o pré-evolutivo, tem outro do intermissivo, né? Porque o SBREG é uma repreensão, né? É um pito que a gente leva. É uma chamada, um puxão de orelha, dos né? amparadores da vida, do fluxo do cosmos, enfim. E é diferente da patologia em si, né, Sara? Agora, nem toda patologia somática grave é um SBREG somático, né? Ou é? Estou perguntando. Não necessariamente, né? O que você acha? Não necessariamente. Porque ali você também tem oportunidade para crescer, para se desenvolver, para tirar proveito disso, para alavancar a sua ProEx, né? Não necessariamente. Não Depende necessariamente, das causas, verdade. da maneira que acontece, né? É verdade. Agora, depende do teor, do tipo da doença, enfim, mesmo sendo grave, né? Agora, Sara, ali na tecnologia, página 13, como praticar a técnica do EV aplicada no local da patologia? O EV não abrange o holossoma inteiro? Obrigado pela pergunta. Isso, para mim explicar sobre isso, eu vou também ter que me remeter a um trabalho que a gente fez no grupo CORA, que é o Centro Oncológico de Recuperação e Apoio, que é com a turma com a Vida de Novo, né, que é do Simonton e a Stephanie. Inclusive, eles, até o próprio Yamazita, ele até falou também no verbete dele, né? E essa técnica que eu coloco aqui no local é porque no livro Com a Vida de Novo, eles têm a questão da visualização criativa, né? E você naquele local, vamos supor, você tem, vamos supor, igual eu tenho câncer lá no intestino, né? Então eu vou fazer uma visualização dando uma ênfase bem assim baixa para a minha doença, assim, bem insignificante, e para os meus glóbulos brancos eu vou dar uma força enorme, né, que ele vai realmente, é o soldadinho que vai me defender. Então eu posso imaginar ali no meu intestino um bloco de gelo, por exemplo, e os meus glóbulos brancos um sol potente, né, que ele vai ali, derrete e vou eliminar pelas vias urinárias. Ok. Quando eu fiz esse trabalho também, no Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, durante 5 anos, uma forma de gratidão àquele povo. Depois, eu fui para a Conscienciologia. E, quando eu perguntei para o professor, professor, é a questão da visualização criativa, tal, aí ele falou assim, olha, o Simonton foi um dos que chegou bem próximo da Conscienciologia, né? Mas você pode fazer o EV no local. Então, tipo, você então, perguntou isso, professor Valdo? Foi isso, o professor Valdo colocou para mim. Então, assim, fazer o EV no local, a própria doença, né? Então, no chakra, vamos supor, no intestino, eu centralizar ali e fazer o EV naquele local. Mas nada impede de fazer o EV total, né? Porque automaticamente, ao fazer EV, você vai sentir as áreas... Todo o holossoma. Pega todo o holossoma, mas você vai sentir o desbloqueio, o bloqueio naquela área. Então, é interessante fazer uma varredura ali, né? Então, ele colocou que, em vez de fazer a visualização criativa, poderia realmente... O EV também já ia resolver. Mas, como muitas pessoas, né, às vezes, não aceitam. E também não domina, né? Não sabe fazer ainda, né? Então, a visualização criativa, ela também é para qualquer doença, não só para o câncer, né? Então... Mas é lógico, se a gente pensar na técnica da visualização criativa, junto com o EV... Pois então, claro que potencializa, lógico. Inclusive, quando eu monitorava o grupo, quando a gente fazia essa técnica, essa experiência, eu introduzia o EV junto, né? Ah, que bacana. Eu introduzia assim, porque tinha
um aparato muito grande lá, assim, de amparo, né? E como nós também tínhamos passado pelo câncer, e nós estávamos em 6 pessoas para atender 20 pessoas, um encontro de 9 semanas, né? Aquele grupo, depois a gente mudava novamente, né? Eram todos pacientes? Todos os pacientes que tinham se recuperado, né? Então, aí a gente ficou lá para ajudar também esse pessoal, fazer a manutenção. Eu acho que é aquela questão também, né? Aquele aporte que tu recebe é a gratidão, de tu também retribuir aquilo que tu recebeu. Agora, você quer falar? Só para acrescentar, que essas 9 semanas, elas fazem do paciente uma reciclagem. Então, uma reciclagem passando até pela experiência da dessoma, então, para conseguir essa ressignificação, mudar o contexto mental somático. Mas isso só quem entende a conscienciologia. Se não entende, passa por esse processo, mas ele também tem efeitos, né? Foi uma coincidência ela ter participado desse curso, desse grupo, porque eu trabalhei nele durante 3 anos. Ah, sim. Fui voluntária do Cora. Bacana. E eu estava hoje falando com ela, né? Relembrando. Ela já sabia, a gente já tinha conversado. Porque como eu tenho muitos parentes, assim, da parte de pai, de mãe, maternos e paternos, que tiveram câncer e dessomaram, mas isso há 30 anos atrás, né? Então, depois que eu já tinha o curso de psicologia, eu fui trabalhar, porque eu tinha medo do câncer, que eu tive muito próximo, assim, né? Então, esse curso de 9 semanas, ele faz um preparo, assim, consciencial muito grande, tá? Ajuda muito o paciente. Então, por isso que eu estou só acrescentando ao trabalho que ela fez. Só que ela passou por esse grupo, né? Mas também depois eles transportaram lá de São Paulo o grupo para Santa Catarina. E aí eles passaram a fazer assistência. Quer dizer, a outras pessoas, eles aplicavam essas mesmas técnicas, né? Ah, então, interessante. Muito interessante. Bem bacana. Parabéns aí para vocês. Agora, Sara, na fatologia, na página 12, segunda linha, essas perguntas são da Alemanha. A necessidade de afastamento do trabalho para cuidar da saúde somática, você poderia expandir? Uhum. Na época, eu trabalhava numa empresa, eu era psicóloga organizacional, fazia recrutamento das pessoas que trabalhavam na loja. Até, inclusive, era uma loja muito potente, acho que muitas pessoas conhecem, que é a da Miller, que é a loja de jeans, né? E na época, a gente trabalhava muito, era um workaholic mesmo, assim. Mas agradeço muito, porque foi um local onde eu aprendi muito. E entre as viagens que a gente fazia, eu tinha pouco tempo para olhar para mim, né, para minha própria saúde. E foi nesse intervalo de digamos assim, quando eles dão aquelas horas extras para a gente, né, eu fui ver o que estava acontecendo comigo. E eu tinha uma cistite muito forte, e eu fui cuidando, né, e até que depois eu descobri que eu estava com câncer. Eu acabei me afastando do trabalho, e para poder pegar todas as cordas, assim, né, tanto com o trabalho com o médico, com a medicina, né, e com os trabalhos alternativos, que eu procurei também fazer assim para me ajudar, né, para mim ter mais tempo para mim. E no caso também eu consegui o afastamento, e depois até eu optei pela aposentadoria, né? E foi onde que eu fiquei fazendo esses trabalhos voluntários lá no Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, né? E depois quando eu resolvi adentrar na conscienciologia, eles falaram para mim, né, que eu não poderia ficar com o pé em 2 barcos, né? Então, aí eu vim para cá, fiz vários laboratórios para fazer para desacoplar, né, com eles lá
Aí também agradeci, né, pelo tempo que eu estive lá. E isso assim, me deu um respaldo assim, de eu poder estar mais comigo e de eu poder fazer uma reciclagem melhor. Agora, Sara, na patologia também, na quinta linha de baixo para cima, na própria página 12, você poderia comentar, se possível, a questão da modificação de crenças e valores pessoais? Página 12, quinta linha, de baixo para cima. Achou aí? A criança, muitas vezes, quando a gente tem uma doença, a criança, primeiro, quando eu vou dar um diagnóstico de câncer, é que o câncer mata, né? E, nesse inteirinho, você observa assim, ó, que muitas pessoas morrem, mas muitas pessoas também sobrevivem. Até, inclusive, nesse livro, Com a Vida de Novo, a Stephanie, ela faz um trabalho para perguntar para os pacientes o que motivava eles a viverem, né? Porque muitos sobreviviam e outros não. O que ocorria, né? Nesse pensar, né? E muitas delas também falavam que tinham filhos, que tinham mais dependência e era uma força maior para elas continuarem vivendo. Isso foi só de um caso, né? Mas alguns casos, no caso. E a doença também, tu começa a ver que a doença que ajuda no amadurecimento, no avanço evolutivo. E a questão principalmente, né? Eu também dramatizava demais, eu comecei a investir também na desdramatização das questões, né? Dando o devido tamanho a ela, para não patogenicar, de uma certa maneira, né? E uma outra coisa também, eu tinha muita dificuldade também de dizer não. E eu aprendi também na Conscienciologia que a gente pode ter essa questão do admiração e discordância, né? Realmente a gente tem que se posicionar. Não podemos simplesmente, por querer se desviar de críticas, a gente, né, não se posicionar. Isso é bem sério, bem importante. E quando a gente fica doente, uma das coisas que a gente mais pode dizer é não, né, que é um ganho secundário, né? Tem gente que até, pelo fato de serem mais amadas e mais... Teve casos lá no centro de apoio que o paciente disse, não, eu não quero me curar. Eu nunca fui tão amado, nunca fui tão protegido, né? Eu gosto dessa situação. Então, a gente vê assim, o quanto que existem, né, situações que devem ser modificadas para não ser uma alavanca para realmente cada vez mais adoecer, né? Agora, Sara, aqui na fatologia, também na página 12, terceira linha de baixo para cima, você poderia aprofundar o encontro de novo parceiro afetivo a partir das autorressignificações? Foi. No caso, essa questão de eu me abrir para um novo parceiro, isso foi muito bom para mim. Na época também me ajudou muito, né? E isso foi uma ressignificação também na minha vida, porque eu fiquei muitos anos também sozinha, né? Assim que houve a dessoma deles, um ano e meio depois eu fui fazer psicologia e só estudando e não dava muita importância, ou não dava muito valor ao lado afetivo meu. Eu acho que isso também ajudou a piorar a situação, né? Então, ele veio, foi uma coisa muito boa. Hoje, a gente, né, não estamos mais juntos, mas somos amigos, e eu tenho muita gratidão por ele também. Tá ótimo. Agora, aqui da sua amiga de Floripa. Gostaria de parabenizar minha amiga verbetógrafa e pedir-lhe que detalhe mais sobre a perda do controle da vida perante crise somática, lá na fatologia, na quarta linha, página 12. E também cotejar com o princípio, isso também passa. Página 12, quarta linha, tá, Sara? Tá. Eu acho que eu coloquei um pouco já antes, né? Porque eu tinha colocado essa questão
no fato quando eu lembrei, né, da dessoma deles e percebi o quanto que eu estava colaborando com a minha doença, né, com a minha situação, com a minha patopescenidade. E esse princípio, princípio, isso também passa, ele foi um, como é que eu posso dizer, um companheiro, né, que eu colocava na cabeceira da minha cama e olhava todos os dias e dizia para mim mesmo, isso também passa. E até minhas sobrinhas, né, quando chegavam no meu quarto, elas eram pequenas, e perguntavam para mim, tia, o que quer dizer isso, né? Eu disse, não, são coisas que acontecem na vida, né, que vai passar. Então, até hoje, elas já estão com 24, 25 anos, e aí ela diz, tia, isso também passa, isso também passa. Ô, Sara, agora aqui na parafatologia, na página 13, quarta linha, ele pede para você comentar o ectoplasma potencializado pelos exercícios energéticos e o cultivo da saúde holossomática. Aí ele diz assim, que a primeira vez que visualizou com os paraóleos uma manifestação de ectoplasmia estilo neblina foi no curso 40 Manobras, lá em Goiânia, no ano passado. Eu acredito assim, ó, que quanto mais você vai mexer com as energias, porque a energia é igual a sangue, é igual a água. Se ela ficou parada, dá problemas, né? E principalmente a pessoa que é ectoplasta, ela deve muito trabalhar com as energias, né? Para fazer os desbloqueios energéticos. E porque a partir do momento que você também não mexe com as energias, não faz assistência, a ectoplasmia, ela também fica numa condição parada, né? Então, há necessidade de fazer essas manobras energéticas, as assistências, e até mesmo a ectoplasmia, eu posso falar assim de uma pessoa que também esteve ao meu lado, né? Que foi a Arina, e ela me ajudou muito também nesse processo da ectoplasmia. Ela é uma ectoplasta, e ela no caso, assim, exteriorizou tanto para mim, que chegou no final, ela ficou exaurida, né? O médico mandou ela embora, foi para casa descansar. Por quê? Porque a gente chegou à conclusão de que a gente não estava fazendo isso assim, né? Então, o ectoplasta também, ele tem que ter todo esse cuidado, né? Porque hoje é tranquilo para ela isso, mas na época, né, foi bem... Ela até escreveu um verbete, né, um pouco sobre isso, sobre né? Isso, Ela foi uma amizade raríssima, realmente, assim, que me ajudou muito. Muita gratidão por ela também. Tá ótimo. Você quer perguntar rapidinho, que a gente tem pouco tempo? Eu gostaria que ela falasse um pouco, na fatologia, página 13, quinta linha, falar um pouco sobre o bom humor profilático, diante da situação que você estava passando. Como você trabalhou com isso? Olha, amiga, realmente foi um desafio para mim, pelo fato de eu estar num momento assim muito de melancolia e de tristeza. Eu pensei comigo assim, eu tenho que ressignificar isso, né? Levar assim um pouco as coisas, um pouco mais humor, não ser tão rígida. E a partir disso eu comecei a fazer isso, de olhar para as coisas, não colocar tanta ênfase, não carregar tanto nas tintas, né? Fazer as coisas com mais leveza, porque com bom humor você consegue assistir melhor, você consegue desdramatizar, as coisas ficam mais leves. Então, isso realmente também é uma ressignificação, de você escolher os momentos que você pode brincar, que você pode soltar uma situação que deixe descontraída, né? Agora, Sara, ele diz assim, mesmo após realizar teaticamente essa ressignificação libertadora, tem pessoa teimosíssima que não admite e tenta se testar. Por acaso você já passou por alguma experiência parecida? Mesmo após realizar teaticamente essa ressignificação libertadora, tem gente teimosíssima que não admite isso e tenta se testar.
Eu estou entendendo que a pergunta é se você já passou por alguma experiência parecida de contato com alguém teimoso que não... que já. Foi. Não aceita, que fica se testando, foi né? Meu próprio irmão, né? Ele teve um aporte também, assim, ficou 10 anos, né? Mas essa questão toda, onde eu falava para ele da questão do ressentimento, da questão da gratidão, a questão de fazer reconciliações, né? Foi um pouco difícil para ele, e ele também não aceitava muito aquilo que eu colocava. Tem um outro meu irmão que disse assim: Sara, se um dia eu tiver câncer, eu vou procurar seguir os teus passos. Todos nós, hein, Sara? Agora, aqui, olha, a nossa... A gente agradece a correção, a gente tem uma correção aqui na segunda linha da Femininologia, é a vizinha, obrigada. E ela pergunta também, essa nossa amiga lá de Londrina, Sara, lá na Codigologia, na página 13, o Código Pessoal de Cosmoética, visando o autocuidado. Me chama muita atenção com relação ao autocuidado. Você poderia discorrer a respeito? Tem uma frase também que diz assim, né? Aquela questão da religião, né? A pessoa se confessa, lá vai e não tornes a pecar. Então, tem uma questão que diz assim: pare de se autoculpar, de autoflagelar e entra na cosmoética, né? Entra na cosmoética, que tudo isso vai dar o jeito. E eu não sei se eu respondi a pergunta dela. Penso que sim, né? Sinteticamente, sim. Agora, Sara, na Fatologia, na página 13, quinta linha, de baixo para cima. O poder das neoideias na harmonia interior. Você poderia aprofundar? Poder das neoideias na harmonia interior. Fatologia, página 13, quinta linha, de baixo para cima. Poder das neoideias. Você comentou, né, do paradigma consciencial, né, ajudando você aí no processo todo. Concentração. Essas neoideias, elas vêm, né, relacionadas também com um novo paradigma, e onde você começa a ter uma visão abrangente, né, da própria existência, onde o paradigma consciencial ele vem, te abre, te liberta, faz compreender muitas coisas e que vale a pena. Você começa a ver a verdade relativa de ponta, né? Essas verdades que ocorrem e que elas não são constantes e que elas são de ponta. E toda a questão do paradigma consciencial, onde leva, acho que até uma coisa que a gente que eu esqueci de colocar aqui, que é o holossoma, né, que ele tem a nossa consciência, ela utiliza, né, do nosso corpo físico, nós temos o nosso corpo energético, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. E eu sempre digo: viva o mental soma que nos liberta do psicossoma. Viva o mental soma, né, Sara? Isso aí. Agora, enquanto a gente não é CL, vamos cuidar muito direitinho do soma, não é isso? Isso aí. Agora, Sara, na Fatologia, na página 13, sexta linha, de baixo para cima, você poderia expandir a postura anti-queixa? Muito se confunde entre queixar e criticar. Poderia esclarecer, segundo o seu entendimento, o que difere a queixa da crítica? A postura anti-queixa, eu até notei, né, que é o ato ou efeito de se evitar a queixa. O queixume, a lamentação, a lamúria, a mágoa, o ressentimento e a reclamação em todos os sentidos,
o tempo todo, em qualquer lugar ou momento evolutivo, que é do Valdo Vieira, na Enciclopédia da Conscienciologia. Então, veja que essa postura ela tem que ser mantida a todo momento, em qualquer lugar. Aí ela faz o quê? Ela pede para você comentar com a diferença com a crítica, né? Porque a crítica precisa ser cosmoética, né? Ela se distancia completamente da queixa, né? Isso aí. Esse conceito, né, essa área de criticidade cosmoética, tem verbete sobre isso, né? Tem. É bem sério, né? Saber colocar a crítica é uma forma de colocar a queixa, mas de uma forma crítica. Então, se você tem a abordagem crítica da queixa, é uma outra abordagem, é uma outra maneira de você falar, às vezes, do problema em si, sem se queixar. Porque você já vai mais para a solucionática, né? Quando você tem o traforismo, né? A questão cosmoética da crítica tarística, né? É o avesso, né? É uma forma de ver mais claro, ver melhor, né? Muito bem, Sara, aguardamos os próximos, tá bem? Parabéns, obrigada a todos, até amanhã, a próxima tertúlia. Pessoal do tertuliário também, muito obrigada e vamos aqui aos nossos anúncios. Professora Dulce, pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 25 assinaturas no livro de presença, 7 perguntas presenciais e 28 perguntas online. Hoje nós teremos 3 convites: a Nilma Passos, concurso Autorreestruturação Pensênica, a Meracilde, concurso acoplamentário, e a Fernanda, concurso Leitura Lúcida. Boa tarde. O CAEC convida você para o curso Autorreestruturação Pensênica. A 4ª turma desse curso será nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro. O curso é um curso de imersão e requer que o aluno esteja hospedado no Village. Portanto, se você está interessado, faça logo a sua reserva, porque as vagas são limitadas. São professores do curso Cristina Aracaki, Malu Balona, Marcelo Silva, Marlene Koller e Roberto Almeida. Entre as experiências que tive na participação desse curso, posso dizer o seguinte, que me percebo com o melhor nível de autopensenes retilíneos, por meio de técnicas recinológicas. Portanto, faça você suas experiências e inscreva-se nesse curso Autorreestruturação Pensênica. Obrigada. Boa tarde a todas. O meu convite é para o acoplamentário, que é um curso grupal, tá? Que ele ocorre aqui no CAEC. E esse laboratório, é o primeiro laboratório grupal do planeta. Nós teremos esse laboratório agora no dia 28 e 29, e a temática a ser desenvolvida, além da questão do parapsiquismo, que é uma característica do laboratório, o desenvolvimento do parapsiquismo, a ampliação do convívio com consciência e consciex, o aumento de rapport com os amparadores, nós teremos a temática da escrita. Então, se você está afinizado com essa temática, quer desenvolver, inclusive, ou otimizar a escrita, venha participar conosco nos dias 28 e 29. Os EPICONs vão ser o Hernani Brito, Dulce Endal. E nós temos 2 características desse laboratório que é diferenciado dos demais laboratórios do acoplamentário. Vai ser em 2 dias, ou seja, no sábado e no domingo. Não se perde nada com relação às informações e com o desenvolvimento em sendo na sexta, sábado e domingo. E nós temos também um valor diferenciado. Então, se você está afinizado, ligue para a secretaria aqui do CAEC no telefone 45 35 25 26 52. Ou então faça sua inscrição na secretaria aqui do CAEC. Muito obrigada, aguardo por vocês.
Olá, boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los para participar da próxima turma do curso Leitura Lúcida. Esse curso vai iniciar dia 12 de março. Ele é feito em 4 módulos, com aula sempre domingo à tarde. E ele vai estar trabalhando aí sobre os temas leiturofilia crítica, a organização dos saberes, né, da biblioteca pessoal, técnicas de leitura, a questão da leiturometria, e em especial nessa turma, que é a 5ª, o Crescendo Polimatia para Polimatia, que é um item aí, fundamental na autoevolução. Entre os módulos, o aluno vai ter a companhia de professores preceptores, auxiliando em algumas tarefas, leituras, filmes, e vai ter ainda 23 especialistas em aulas gravadas, né, que vão estar aí falando sobre as técnicas de seleção, de análise e registro inteligente que eles fazem em textos e livros, né? Então, os temas são bem variados dessas aulas, né? Então, vai desde leitura crítica de psicologia, biografias, textos filosóficos, políticos, né? Até, por exemplo, leitura de verbetes, leitura otimizada de enciclopédias, leitura digital útil, entre tantos outros temas. Então, os interessados podem fazer a inscrição na Secretaria do CAEC ou pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã nós teremos o verbete sogra. A especialidade é grupocarmologia e a verbetógrafa é a professora Marilza Andrade. Agradecemos a presença e a atenção de todos e tenham uma boa tarde.